eu sou a Aline Amaral Paz, sou aqui do canal Desfazendo Ideias, e hoje a gente vai ter um bate-papo, iniciar, na verdade, um bate-papo, que faz parte de uma série de 4 episódios sobre mulheres, relacionamentos e amores, com a Gabi Maia. E a Gabi Maia agora vai se apresentar para a gente começar esse bate-papo. Oi, oi, pessoal. Eu sou do canal Gabi Maia, Gabriela Maia, e também do Psicofeminista, que é meu Instagram. A gente está aqui, eu e a Aline, numa parceria entre os nossos canais e trabalhos no Instagram para fazer esse bate-bola maravilhoso sobre mulheres, relacionamentos e amores. E aí hoje, para começar esse primeiro episódio, é sobre o que eu aprendi estando em uma relação, né, e o que eu não devo aceitar. Eu vou começar a partir de uma experiência, pensando na minha experiência pessoal, mas também profissional, enfim, que como psicóloga clínica e uma psicóloga feminista, que também tem um diálogo com a antropologia, eu faço doutorado em antropologia social, então eu sou psicóloga, também antropóloga. Eu tenho perseguido a questão do amor e as discussões de gênero, né, pensando amor como tecnologias de gênero. Então, há alguns anos eu estou atrás dessa discussão, né, de uma micropolítica das emoções. E eu acho que essa pergunta, né, Aline, é pertinente quando a gente começa também a pensar de nós mesmos, porque nós também vivemos essa mesma pergunta. O que eu aprendi? Eu, Gabriela, eu, Aline, eu, todas as mulheres do mundo. Uhum. Muito bom, Gabi, que tu começou falando, né? É uma preocupação nossa também quando nós pensamos sobre essa série, que é falar um pouquinho sobre as nossas experiências a partir também de um recorte de gênero, né? A partir de uma perspectiva das mulheres. E também que a gente fala dentro de campos de estudo, né? Eu estou no campo eu, Aline, estou no campo da comunicação, tenho também essa interface com a saúde, a minha pesquisa tem uma interface com a saúde, com a antropologia, e a Gabi também está dentro de um campo que é o campo da psicologia, né? Com as interfaces, né? No campo também da antropologia e as suas interfaces. E a gente sempre fala de um lugar, né? Que esses lugares eles são a partir das nossas experiências pessoais, a partir dos contatos de conhecimento que nós temos acesso e do lugar que nós ocupamos socialmente, né? Hoje, né, como mulher, como branca, enfim, os vários recortes que a gente faz e que precisa ser considerado quando uma pessoa fala sobre qualquer assunto, né? E essa questão ela é bastante pertinente para a gente pensar as questões de mulheres, relações e relacionamentos, né? Que é o que eu aprendi estando em uma relação e o que eu não devo aceitar, né? De acordo com essas vivências, com essas experiências que a gente já teve e também experiências que a gente pode avaliar de mulheres que passaram e que passam pela nossa vida, porque a gente não só aprende com as nossas relações, a gente aprende bastante também com as relações das outras pessoas, né? Porque nós vivemos em sociedade. E a proposta é essa, pensar um pouquinho como o que nós aprendemos na nossa relação, e aí eu já vou começar tocando numa pauta, né, que é sensível a todas as mulheres, de como a gente é socializada a partir do amor romântico, né, e que esse amor romântico ele é projetado nas novelas, nos filmes, em casa, na educação familiar, na escola, né, esse amor idealizado, né, um amor construído historicamente também, de que eu tenho que dar vida pela pessoa, de que, enfim, as formas completamente distorcidas do que é o amor, né, e aí a gente cresceu, né, eu pelo menos cresci dentro dessa lógica de amor romântico, que diz que tu tem que dedicar a tua vida, né, ou que tu tem que, enfim, esquecer às vezes de ti para significar que tu tem uma relação amorosa, afetiva com outra pessoa, né? E isso fala muito da socialização das mulheres, né, de que elas têm que esquecer de si, que elas têm que, enfim, ter várias atitudes para afirmar às vezes, né, que amam ou que não amam. Eu acho interessante de pensar a ideia do amor romântico, que tem uma economia política em torno da questão emocional, porque, como vai dizer várias autoras feministas, Silvia Federici é uma delas, isso é um trabalho. O tempo que a gente dedica, né, ao outro emocionalmente para cuidar, para desprender afeto, para se preocupar com o bem-estar,
Isso é uma energia que a gente aprende nessa socialização do amor romântico, de que, que não é um trabalho, né? Porque a gente faria isso porque ama, mas que tem uma dimensão que as feministas têm trazido de que isso é um trabalho, sim. Porque é um tempo que é usado nosso, inclusive de recursos, né, emocionais nossos, para o outro. Mas para isso acontecer, a gente precisa ser socializada a acreditar que é isso que a gente deve perseguir na vida. E até essa questão apareceu para mim, não só pela minha experiência, mas principalmente pelo meu trabalho na clínica com mulheres. Porque a questão do amor, ela é muito central em várias queixas que surgem nas questões da clínica. Né? E aí eu comecei a perseguir canais, eu comecei a acompanhar pessoas no Instagram que trabalham com sexualidade, que trabalham com gênero, que falam de amor mais especificamente. Comecei a ler mais sobre isso, ficar mais atenta na discussão feminista sobre as emoções. Retomei uma discussão que eu tive no doutorado no início, assim, que eu fiz uma disciplina antropologia das emoções, e tem uma autora que trabalha especificamente com essa ideia da micropolítica das emoções, né? Que é uma antropóloga feminista, é Laila Golugod, para tentar entender o que é essa queixa, porque essa queixa não é uma coisa tão individual, a gente toma, né, como sendo um problema individual, mas aí como aparecia com recorrência a mesma queixa nos vídeos que eu assistia nos canais que falam sobre relacionamentos, nos Instagrams que eu sigo dos profissionais que trabalham com isso, eu comecei a dizer assim, não, isso aqui não é um problema desta pessoa ou daquela pessoa, é um problema vivido pelas mulheres, de modo geral, claro que para os homens também, mas tem uma especificidade na forma como a queixa aparece para as mulheres. E aí tem a própria Valesca Zanello, que é uma psicóloga da UNB, professora da UNB, que ela usa, né, ela fala do dispositivo amoroso, que a gente nos socializa, nós somos socializadas nesse dispositivo, que é uma forma de aprender o que é o amor, qual é o lugar do amor na nossa vida, e aí de como essa socialização nos coloca no que ela chama de uma prateleira do amor, né? Nós ficamos que nem prateleiras de supermercado, várias mulheres, esperando. A gente é socializada a esperar, a ser escolhida, aquela que vai ser a premiada, finalmente, amada, desejada. E isso é tão doloroso quando tu ouve a pessoa, e a gente pode pensar em nós mesmos, depois né, pensar como que isso bate na gente também, de a gente precisar esperar ser escolhida e sofrer por sempre pensar assim, será que eu não sou boa o suficiente? Será que falta em mim para a pessoa não ter ficado, não ter desejado namorar comigo, não ter me quisto pro resto da vida dela com ela, sabe? Essas coisas que se toma para si que não são de si, né? Que a gente desindividualiza daqui. Isso é uma forma que nos coloca em um lugar de passividade. Então, exato, eu acho interessante. Pode falar. Eu acho interessante que a Valesca Zanello, ela fala que independente do homem, pode ser até, eu acho um termo engraçado que ela usa, que pode ser o mais terebado possível. Mesmo assim, o homem no Brasil, ele só fica solteiro se ele quiser. Porque as mulheres, elas se reduzem tanto e elas se dispõem tanto e são colocadas também nesse lugar nos dispositivos amorosos que elas só se sentem completas ou felizes também quando tem um relacionamento amoroso, afetivo e sexual com alguém, né? E às vezes elas nem têm interesse tanto assim, mas justamente por serem colocadas nesses papéis, né? De mulher, de esposa, de dona de casa, né? Enfim, e também esse papel heterossexual da mulher, né? Que ela tem que ter um companheiro para se sentir completa, são dispositivos amorosos, enfim, que nos ensinam a pensar sobre o amor e que nos ensinam a sentir o que é o amor, né? Tudo isso e todos, o que são esses dispositivos amorosos? São essas telas, esses meios, esse modo cultural, né? Então, na televisão, como eu falei, na educação, na escola, todos esses meios, eles estão a todo momento nos ensinando a como se comportar, como agir, o que é o amor, o que eu tenho que dizer, como eu tenho que falar, se eu tenho que falar mansinho, o que eu tenho que aceitar, né? E assim, muito a partir da minha pesquisa também, é dessa forma que a gente naturaliza muitos jeitos, muitas formas também de violências, né? Que é o que eu estou chamando das violências não nomeadas, porque eu percebo também às vezes quando eu me relaciono, quando
eu convivo com mulheres que se relacionam com homens, né? Então, mulheres heterossexuais, eu percebo assim que às vezes elas aceitam e se submetem, ou são submetidas, melhor dizendo, a formas de violência que elas não veem como violência. Então, a forma como ele fala, como ele impõe, como ele diz, como ele olha, né? Tudo isso são tecnologias de gênero que já colocam a mulher dentro daquele papel. E que eu, como uma mulher lésbica, percebo o quanto é violento com aquela menina ou com aquela mulher heterossexual, mas que ela, dentro da relação, não consegue perceber como violência. Né? Justamente porque desde a nossa infância a gente vai naturalizando formas muito sutis, muito maquiavélicas mesmo, de violências não percebidas, que passam despercebidas, né? Sim, ainda que eu faria algumas ressalvas de que a gente precisa incluir também os marcadores, outros marcadores, né? Porque é isso que dessa prateleira do amor que nos colocam, ela também tem um qualificador racial e de identidade sexual, de gênero. Porque não são todas as mulheres que, mesmo disponíveis, vão ser as escolhidas, as premiadas, né? Exato. E aí isso vai aparecer muito, de muitas formas, né? Que a gente pode continuando depois nos próximos episódios a destrinchar o que essa prateleira produz na relação nós mulheres conosco e com as outras mulheres. Mas quando eu comecei a pensar o amor, eu estava lendo muito sobre as narrativas emocionais das mulheres trans e das mulheres negras, cis. E hétero, e da solidão da mulher negra na relação afetiva e no caso das mulheres trans do preterimento ou mesmo desse relacionamento que ele fica escondido, que ele não é público, né? Ela tem um relacionamento até de longo prazo, duradouro, mas essa pessoa não sai com ela, não leva espaços públicos. Então, é uma relação, mas é uma relação que fica sempre como se fosse o lugar da amante, né? Daquela outra que a gente mantém escondida. Sim. E aí eu fui lendo essas narrativas para pensar, tipo, que tipo de micropolítica é essa que se constitui, né? Que produz um sofrimento muito grande. E aí quando eu fiquei solteira, há 2 anos atrás, eu entrei num outro estado de experimentação dos relacionamentos, porque eu venho de uma longa trajetória de relações, né? São 2 relacionamentos e no total são 16 anos em que eu estive em relações, um de quase 13 e outro de 13 anos. E aí, óbvio que eles têm suas questões, quando eu fiquei solteira que eu me dei conta mais claramente do nível intenso de violências que eu passei, da quantidade de coisas que eu aceitei para estar nesse lugar, para sustentar essa relação. Daí a gente vai aprendendo a ideia da prateleira de como que a gente aprende a sustentar relações para que elas permaneçam, porque tu tem que estar em um relacionamento, porque se estar sozinha é extremamente doloroso. A queixa que eu mais ouço é da dor que se tem de pensar que vai ficar sozinha, solteira. E aí o ser solteira é como algo absurdo. A gente também é cobrado, né? Eu tenho quase 38 anos e isso às vezes aparece, assim, do porquê que eu não tenho namorado, que não pode ficar sozinha, que tem que ter filho, que tem família. Mas também isso, como a gente vive isso, né? Tipo, meu Deus, ninguém me quer. Tipo, eu estou solteira, sozinha, ninguém me ama. Então, tu sustenta uma relação violenta, como você está falando. Não necessariamente que... Aí eu disse, não é que não se percebe. Se sente, é desconfortável, a pessoa se incomoda, ela fica triste, ela fica com raiva, mas ela sustenta. A gente aprendeu na nossa socialização, desse dispositivo amoroso que a Zanella fala, a sustentar o perebado que ela fala, ou essa migalha que a gente recebe, essas situações constrangedoras, né, que a gente vivencia, porque se não tem isso, tu não tem um relacionamento. E aí, porque o oposto é o que aparece. Tu é muito exigente, tu é muito chato, tu não só, meu Deus, mas ninguém vai te querer desse jeito. Tem que entender que as coisas são assim, ou seja, te colocam também a pressão, aceita esse pouquinho que estão te dando, porque é o único jeito que tu vai te relacionar. Se tu quer te relacionar, tu tem que aguentar essas coisinhas. Então, não te dá muita margem para se ver, ter um relacionamento saudável, né? Ou então de pensar, bom, mas se eu não posso ter um relacionamento saudável, então eu vou ser feliz solteira. Mas isso também é dado como possibilidade de uma espécie de um empoderamento mesmo, né? Ainda com aspas, que é um possível empoderamento. Tem uma antropóloga que fala, inclusive, que da solidão das mulheres como arma política, né? Como ferramenta política. Porque numa sociedade que te impõe que tu não pode estar sozinha para te sentir segura, feliz e completa, estar sozinha, estar bem consigo mesma sozinha, é também um ato político, né?
E aí eu vou fazer aqui um parêntese que não significa que é bom ficar sozinha, não é nada disso, né? Tem um texto da Judith Butler também que é Vivendo com Amor, aliás, Vivendo de Amor para Mulheres Negras, da Bell Hooks, esse texto que eu ia comentar, mas também tem um texto da Butler que é Vivendo com o Sofrimento, que ela fala da importância das nossas redes e da formação de redes de afeto, né? E como as nossas redes, formar redes e estar com os nossos afetos faz parte da nossa constituição como seres humanos, como seres sociais. Né? Então, não é que é para as mulheres ficarem sozinhas, mas é que é aquele ditado, né? É melhor sozinha do que mal acompanhada. É melhor que eu acho sozinha... amorosamente, né? Porque também tem, hoje, essa semana circulou nas redes um cardzinho que eu amei, que é os seus amigos também podem ser os seus amores, né? Seu grande amor, os seus amigos. Então, isso é genial, porque a gente pensar também esses dispositivos amorosos, é pensar a nossa forma de estar no mundo e as nossas relações, não só e colocar como principal, como estrutura central, o amor afetivo de relacionamento com outra pessoa, né, sexual. Esses amores, eles podem ser divididos, eles podem ser dispersos também nas amizades, na família, né, nesses grandes amores também que são os outros laços afetivos, né. E nesse texto sobre o amor para mulheres negras da Bell Hooks, ela fala mesmo, toca bem nessa questão que tu estava falando, sobre como para as mulheres negras é muito mais negado o amor, o afeto, né? Então é a solidão das mulheres negras que são acostumadas muito mais a essas migalhas, a se sujeitar a essas questões de dominação e de exploração mesmo dentro dos relacionamentos do que as mulheres brancas, né? E aí tem a questão das mulheres trans, como tu citou anteriormente. Mas eu acho que agora já fazendo o papel da chata na série, para a gente tentar encerrar agora esse primeiro episódio, que é o que aprendi, mais um debate sobre o que aprendi estando em relação, né, para a gente tentar encerrar o que nós não devemos aceitar nessas relações, né, já com as nossas vivências e com que a gente já tem acesso. Era o que eu ia até começar a apontar, porque uma das coisas que, quando eu falei, né, da vida solteira, que há 2 anos eu estou, uma é descobrir o que a gente aceita num relacionamento e o quanto a gente se submete a muita coisa para sustentar ele, né? E é isso. Tem até uma imagenzinha de uns memes, às vezes, que aparece daquela, tipo, da imagem dividida ao meio, aí tem um homem, tem uma mulher, tem uma fitinha, e aí, tipo assim, a mulher praticamente, ela tá quase no limite ali do meio e o homem tá lá na ponta ainda, ou seja, quem mais trabalha na relação são as mulheres, porque a gente é socializada para isso, a gente tem que trabalhar para a relação funcionar. E aí, quando eu fiquei solteira, que eu comecei a me relacionar loucamente, assim, bem na putaria, e aí eu comecei a perceber algumas coisas de certos padrões que se repetem e continuam se repetindo, porque eu ainda estou solteira, né? E estou solteira justamente porque em algum momento nesse processo de 2 anos, eu comecei a dizer, eu não aceito mais isso, eu não vou me submeter a esse mundaréu de coisa para ter um relacionamento, porque não dá. Se eu já fui a Gabriela de 13 anos de uma relação abusiva, eu não vou ser de novo essa Gabriela. É, né? Um aprendizado que a gente vai tendo, inclusive tem terapia, né? A gente aprende com isso também muito na terapia, de botar muito em questionamento certas coisas que nós fazemos. E esses aprendizados tem um monte de jogo. Eu chamo sempre a palavra de jogo, porque é um processo de certo jogar nas relações, né? Uma relação de poder, então você está jogando posicionamentos ou posicionalidade do sujeito, e a gente pode pensar esses marcadores todos aqui nesse jogo, como é que funciona a raça, sexualidade, gênero, classe, nesse processo de jogar. E aí, nesse aprendizado desse jogo, eu via de novo, assim, é como nós, mulheres, somos colocadas em um certo lugar, que é tanto de passividade, mas também que tem que se movimentar muito para a coisa acontecer. E aí, se ela não acontece, não é, não, a gente volta para nós. Se não aconteceu é porque... Então, o que eu fiz de errado? Por que a pessoa não permaneceu, né? Tava tão legal, tava se curtindo, enfim, foi divertido, uma conversa que rola de boa, mas de repente a pessoa some, ela dá um vácuo, ou como eu chamo de ghosting, né? Ou então fica, assim, ela some, aí aparece de novo e fica naquela orbitação em volta de ti, dá umas migalhas, que é como diz as migalhas, assim, dá umas curtidinhas, umas reaçõezinhas, e tu fica assim, e nos joguinhos, né? Nos joguinhos que isso.
E aí, no fim, às vezes acontecia assim, oi, né? Oi, uma coisa aí tu fica, a pessoa te dá uma migalha pra tu trabalhar 10 vezes. Tipo, se ela anda um passo, tu anda 10. E nesse jogo, tu pensa assim, não, eu preciso entender que. E aí é por isso que eu falei do chato e exigente, que se eu quero alguma coisa, eu também tenho que saber primeiro como que eu quero. Porque eu não posso simplesmente aceitar o que o outro, como o outro quer. Eu também preciso, por exemplo, eu preciso preencher esse espaço, mas o outro também tem que vir, né, preenchendo ele. E se ele não preenche, então eu também não vou perder meu tempo. Só que, Aline, esse aprendizado eu vejo por mim e pelas minhas pacientes também, e mulheres outras com quem eu converso. Não é algo fácil, porque a gente tem que sustentar uma que a gente tem desejo. E sustentar que o meu desejo é também importante e que eu estou me priorizando. Eu não estou priorizando a relação. Eu estou me priorizando. Eu posso querer estar em uma relação, mas essa relação também tem que ser de uma forma que flua, de saudável, em que eu não me sinta o tempo inteiro, parece que tá, que é o que às vezes a gente percebe, eu percebi que tá fazendo muito esforço, um esforço descomunal para que a coisa acontecesse. Mas se o outro quer, o outro também tem que vir. Ele vem. Se ele quiser, ele vem. Ele tem autonomia para isso. E eu vejo que muito desses processos não há esse preenchimento do outro vir. É tu de novo indo, indo, indo. E tanto é que eu acompanho várias caixinhas de perguntas de um cara que fala sobre masculinidade e relacionamentos. E a pergunta que normalmente aparece é: ah, não sei o que, o fulano não faz isso, 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 isso. O que eu faço? Eu continuo? Tipo, a pessoa tá perguntando assim, eu devo insistir, eu devo continuar trabalhando nisso que tá na cara que não tá funcionando. Então, são mulheres que perguntam isso. Então, uma das coisas que eu penso em que mais importante do não devo aceitar, das várias coisas, mas em primeiro lugar, é que a gente deve se priorizar. Eu sempre ouço, se tá muito difícil, tu tem que fazer um esforço muito grande, te deixa ansiosa, e tu tem que ficar pensando, tá, mas a pessoa curtiu, a pessoa me disse tal coisa, não, mas ela fez aquilo. Se tu fica tentando encontrar em um ponto a justificativa para ela ainda permanecer na tua vida, já não deveria mais estar nem pensando nela. Deveria dizer tchau, né? A fila anda. Eu acho que é um pouquinho de desromantizar a ideia de que quanto mais difícil, melhor. Tu não acha isso? Porque a gente, né, essa ideia que é do amor romântico também, né? Ah, é porque tá difícil, que vai ser melhor depois no futuro, é para fortalecer a relação. Gente, não, parem com isso. Se tá muito difícil, tem muitas relações, muitas outras pessoas que vai ser bem legal, que vai ser fácil, que vai fluir, que vai ter diálogo, que não é que a gente tenha que exigir uma pessoa perfeita para nós, não é, de forma alguma não é isso. Porque na relação, toda relação ela tem conflito. Se não tem conflito, nunca vi, né? Mas a questão é a gente conseguir estar com uma pessoa de uma forma que seja confortável para nós. Eu acho que a melhor palavra é essa, confortável para nós, né? Eu também penso sim, olhando para trás, né? Tem relações que eu já tive que eu jamais teria de novo, jamais, em hipótese alguma, né? E falando também por mim, que mudei muito nos últimos anos, e não aceitaria, a Aline de agora não aceita mais condições que foram feitas, por exemplo, há 5 anos atrás, e também por pessoas, eu não me relacionaria com pessoas que eu já me relacionei há alguns anos atrás, justamente pelos mesmos motivos, né? Mas eu acho que essa questão que tu abordou, né, de saber o seu próprio limite, né, de saber o que tá bom para mim, é muito uma questão que a gente, como mulher, tem que aprender a fazer essa reflexão, porque a gente, justamente por tudo que a gente conversou aqui, né, é colocada nesses lugares de ter que ter uma relação para se sentir bem e completa. Né? Então, saber os seus próprios limites, saber até onde também, os valores que eu tenho pensado assim, quais os valores que eu valorizo numa pessoa, quais os valores éticos que eu valorizo numa pessoa. Né? E aí, se aquela pessoa não tem o mínimo, né? Eu quero uma pessoa que seja leal comigo. Eu quero uma pessoa que seja minha amiga, que converse comigo sobre qualquer coisa. Eu quero uma pessoa assim, né? E aí vai muito também do que tu acredita, dos teus valores, e aí tu olha uma pessoa, aquela pessoa não tem nada daquilo que tu gostaria, ou que tu acha que te faz bem, não tem absolutamente nada, aquela pessoa... E aí, por que
por que diabos tu vai se relacionar com aquela pessoa, né? Então, tem que muito pensar nisso. Esses são os meus valores éticos e eu gostaria que a pessoa que se relacionasse comigo, é uma questão de auto-amor também, de se conhecer. É até aí que eu posso ver, né? Para que a gente não entre em relações que tenha que ser a mãe da outra pessoa, né? Que tenha que ser educadora da outra pessoa. Acho que a relação ela tem que ser sempre uma partilha, tem que trocar, né? E eu sempre falo também, a ideia de dividir é a ideia do amor romântico também. Eu não tô com outra pessoa para dividir a minha vida com ela. Eu tenho a minha vida própria, ela tem a vida dela. Se eu entro numa relação, é porque a gente vai compartilhar uma experiência por algum tempo, o tempo que der juntas, e é isso. Sim, e ainda adiciono, não é só ensinar o outro, mas é também não se anular diante do outro. Porque essa ideia também de pensar a diferença como algo que não tenha que o outro se mimetizar, né, uns aos outros, e nem eu me negar diante do outro, porque, bom, ele pensa assim, ele faz tal coisa, e aí eu não vou fazer. Vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, passei 13 anos com uma pessoa bastante conservadora, em vários aspectos, e por causa disso, não que eu tivesse sido forçada, mas por causa disso, muitas das coisas que hoje eu faço, eu poderia ter feito antes, eu acredito, porque eu já vinha percebendo na minha relação com ele que eu desejava. Mas é um desejo que ficava tão apagadinho, assim, que tu deixa passar, né? No que eu me separei, meu Deus, parece que veio uma avalanche, assim, tipo, veio tudo, vontades, coisas, me tatuei, coisas que eu nunca tinha feito, mas que eu já achava bonito tatuagem. Eu olhava as mulheres tatuadas e pensava, tatuagens grandes, né? Então eu tenho tatuagens enormes. E achava assim, que lindo, que maravilhoso, que sexy. Mas eu não pensava, cogitava em fazer, porque inconscientemente eu sabia que se eu fizesse uma tatuagem, eu ia ouvir. Então, quando eu fiquei solteira, a sensação que eu tenho é que eu me libertei. Eu libertei as possibilidades de eu crescer, de eu me desenvolver, de eu fazer coisas que eu desejava, porque eu não precisava mais ter que pensar antes, tá, mas se eu fizer tal coisa, o outro vai me encher o saco. Então, tu vai se negando também partes de si, às vezes a totalidade de si. Isso é uma marca da violência. Quando a gente começa a se encolher, né, fica ficando pequenininha. Tem essa questão de tu se conhecer e de auto-amor também, né? Outro dia eu tava conversando com a minha mãe e eu disse, mãe, é que às vezes a gente tava falando sobre relacionamentos. E eu tava nessa conversa, né? Eu disse, mãe, é que como a gente não aprende, desde criança a gente não aprende a se amar, a gente aprende a amar as outras pessoas, né? Aprende que a gente é a cuidadora dos cuidados, tem que cuidar da casa, tem que cuidar. Mesmo a gente não sendo mãe, se tem uma criança, quem vai cuidar é a mulher, né? Então a gente aprende a estar nesse papel de cuidadora e a gente não aprende a se amar. Então aprender a se amar é um processo bem doloroso às vezes e que demora, né? E aí, às vezes, dentro de relações afetivas amorosas, nós exigimos que a outra pessoa nos ame por ela e por a gente, já que a gente não consegue. Isso é horrível, porque coloca também uma carga emocional na outra pessoa que é um peso. A relação se torna um peso. Né? Então, isso também é um processo de desconstrução, de desaprendizagem do que é o amor e do que significa o amor para nós. Né? Para que a gente não exija da outra pessoa que ela nos ame por nós e por ela também, né? E também não aceitar isso, vice-versa, né? Na relação. E às vezes até encerrando, mas eu pensando, encerrando com. Eu não lembro do poema. Bom seria se eu lembrasse o poema, e eu não tô com o livro aqui da Ruth Coar, que é daquele dos usos da boca, vários jeitos de usar a boca, eu acho que esse é o título. Tem um poema que ela fala lindamente, que foi, inclusive eu chorei porque eu me reconheci nele quando eu li, que é de você não só ensina o outro a amar, como você ensina como o outro a te amar. Então aí ela vai dizendo, então eu entendi que eu não estou ensinando o outro a me amar, eu estou ensinando como eu me amo, ou como eu quero ser amada, o outro a fazer isso que eu já entendo que é um processo meu. E quando ela pensa assim, sim, é sobre isso, a gente ensina o outro a como nos amar do jeito que a gente quer ser amado, do jeito que a gente se ama, do jeito que a gente gosta. E aí, no fim, o outro, tu descobre nesse processo no poema, assim, ela termina que, na realidade, é tu que ama daquele jeito. Se ama daquele jeito, mas tu terceiriza pro outro amar daquele jeito que você quer.
E é tipo assim, é um corte. Quando eu digo não aceitar, é tipo, quando tem esse corte. Não é ensinar o outro a amar, nem ensinar o outro a amar como você quer ser amada. É encontrar um lugar onde esse amor aconteça. Ele não precisa ser ensinado por ninguém. Eu acho que é isso, então, Gabi. Nós vamos encerrar esse episódio, pessoal. Obrigada a quem estiver escutando. Compartilhe com os amigos. Esse episódio é com os amigos, amigas e amigues, né? E esse episódio ele vai ficar guardado, registrado no meu canal, no Desfazendo Ideias, e também no canal da Gabi. É o Gabi Maia. Da Gabi É o Maia. Gabi Maia. E aí a gente segue no próximo pensando, então, os relacionamentos tóxicos, né? E porque eu sou tóxica. Quando que eu sou tóxica em uma relação? É sobre isso. Beijinhos. Tchau, tchau.